Boa tarde, a paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor por a oportunidade de estarmos aqui outra vez. E eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós podemos nos alegrar no Senhor. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis, mas em tudo nós temos visto a mão de Deus, o cuidado de Deus e o amor de Deus para conosco. E nós estamos aqui mais um dia para dar início ao nosso culto, à tarde dos milagres, para que o Senhor Deus possa falar conosco, que o Senhor Deus possa entrar nas nossas casas, que Ele possa trazer uma palavra de conforto, de força, de coragem, porque tudo que nós precisamos nesse momento é ter coragem, e muita coragem, porque estamos enfrentando algo novo nas nossas vidas que nós ainda não tínhamos enfrentado. Mas a Bíblia, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, mandará que o monte atravesse para o outro lado e assim sucederá. E a fé, ele compara com um grão de mostarda, porque é um grão tão minúsculo, tão pequenininho, mas que quando ele é colocado em terra boa, semeado em terra boa, ele cresce e forma uma árvore frondosa. Então assim é a nossa fé. Quando você tem fé do tamanho de um grão de mostarda, por menor que ela seja, mas se ela estiver numa boa terra, ela vai crescer e ela vai dar frutos incríveis. Então eu convido você a estar conosco nessa tarde, que você venha se desligar de tudo para entrar na presença do Senhor, porque nós estamos em forma de culto, não podemos estar cultuando ao Senhor em quatro paredes, mas o Senhor Deus deu a oportunidade da igreja entrar na sua casa. Então nós hoje queremos, em nome de Jesus, trazer uma palavra aos nossos corações de força, de coragem, de determinação, para que nós possamos, nesse momento difícil, saber que nós temos um Deus poderoso, um Deus que nos dá força, que nos dá coragem, um Deus que pode todas as coisas. Então, nós começamos o culto orando, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele venha nos dar sabedoria, discernimento, entendimento da palavra dEle, pedir para que Ele venha proibir o inimigo de roubar esta palavra, que a palavra, quando ela é semeada em terra boa, ela cresce, ela frutifica. Amém? Ó Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o seu nome, reconhecemos o Senhor como único e verdadeiro Deus neste lugar. Senhor, que eu venha me esvaziar e o Senhor venha crescer neste lugar. Ó Deus, que a palavra do Senhor ela venha entrar nos nossos corações, que o propósito do Senhor venha se cumprir dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor Deus nos dá a direção, a sabedoria e o discernimento. Ó Deus, que nós possamos tocar o Senhor nesse dia de hoje, que nós possamos receber essa palavra e receber junto com ela a autoridade do Senhor, que assim como o Senhor foi com teu servo, o Senhor venha ser nesses dias de hoje conosco, Pai. Dá-nos a unção, a revelação, a ousadia que vem do Senhor e a autoridade que vem do Senhor. Pai, nós nos esvaziamos de nós mesmos para nos enchermos do Senhor. Perdoa as nossas falhas, nossas transgressões. Perdoa, Senhor, tudo aquilo que nos impede de alcançar a graça e a misericórdia do Senhor. Tudo aquilo, ó Deus, que impede o agir e o operar do Senhor. Que seja hoje lançado fora das nossas vidas, porque nós renunciamos a nós mesmos para estarmos aqui diante de Ti na Tua presença. Toma o Teu lugar em cada coração, em cada casa, em cada família, Pai. Pois assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E eu trouxe uma palavra, eu quero que por gentileza, você que está aí com sua Bíblia, você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel 30, um texto muito conhecido, mas um texto que o Senhor Deus hoje trouxe para mim nesse momento, com algo assim muito forte dentro do meu coração, muito forte. O Espírito Santo vem falando comigo fortemente. Eu estou numa expectativa muito grande de que nós vamos sair dessa luta como vencedores, porque nós somos guerreiros, e guerreiro conhece as armas que tem. Nós temos uma arma que é Jesus Cristo de Nazaré, e Ele vai na nossa frente, Ele vai quebrando os grilhões, as fortalezas que cercam as nossas vidas, a nossa casa, e Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pensamos e até mesmo do que nós temos pedido, através desse derramar que Ele tem encontrado em nós, através dessa entrega que Ele tem encontrado em nós. Deus vai agir e Ele vai mover o sobrenatural. Se você está desesperado, está angustiado, confie no Senhor, porque Deus é Deus e Ele não falha. E essa palavra, ela diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag,
Já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag e a Esta, ferido e queimado. Tinham levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas foram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, choraram até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá e Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, e o Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em grande amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançará e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e os 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de tão cansados que estavam, passar o ribeiro. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comiam pão e nem bebiam. Então Davi lhe perguntou: de quem tu és e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou o servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Quer dizer, aqui, o que nós vemos? Nós vemos que, primeiro, quando a gente olha para esse texto, olhando para o texto anterior, a gente vê o que é uma aliança errada. Davi, ele fez uma aliança errada quando ele decidiu viajar com esse povo, ir para outra cidade e batalhar com Aquis. Ele não tinha recebido da parte de Deus nada, nenhuma visão, nem Deus não falou com ele, ele não perguntou para Deus, mas ele quis ir juntamente com os homens. Ele viu que Aquis, e ele quis estar junto, porque era conhecido como um homem valente. Então ele disse: eu vou com vocês. E chegou lá, ele não foi aceito, porque ele não era de confiança por parte do outro bando. Então, quando eles retornam para casa, que eles chegam, a situação era espantosa. Aquela casa, aquela família, aquela cidade tinha sido toda assolada. O inimigo tinha dado contra aquele povo e tinha destruído tudo aquilo que ali havia, e levado cativo, sequestrado toda a família daqueles homens. E isso causou o quê? Causou algo sobrenatural dentro do coração daqueles homens, uma tristeza, uma angústia que só eles sabem. Só eles sabem a angústia que eles viveram naquele momento, ao chegar naquele lugar e ver tudo destruído e não ter ali as famílias, e não ter ali os filhos. As esposas, todos tinham sido levados cativos, desde o mais velho até as criancinhas. Então eles entram ali numa situação de choro desesperador, choro de dor da alma. Quem tem uma família assolada pelo inimigo, quem tem perdido alguém da família,
que seja para as drogas, seja para a prostituição, que seja para o que for, até mesmo que teve a vida tirada, sabe o quanto é difícil, o quanto é doloroso. E aí você imagina quando eles chegam que não tem ninguém e a cidade toda destruída, tudo que eles construíram estava destruído. Então eles entram em desespero e começam a chorar, e chorar amargamente, desesperadamente. Mas Davi, ele conhecia o Deus que ele servia. Então o que ele faz? Ele vai buscar a face do Deus dele. Ele vai, veste a estola sacerdotal, entra para um lugar de oração, de clamor, e ele vai clamar o Deus que ele serve. Ele vai chamar por esse Deus, e então ele vai saber Deus. Aí sim, aí ele vai consultar a Deus. Quando ele foi para a batalha, ele não consultou a Deus. Ele não perguntou se era da vontade de Deus ou da permissão de Deus que ele fosse. Agora já é diferente. Ele recobra o ânimo e aí ele vai perguntar para quem? Ele vai perguntar para Deus se era da vontade dele que ele fosse. E se ele fosse, se ele iria voltar vitorioso. Então ele sai daquela casa dele, sai ali daquele momento que ele está vivendo e vai orar ao Senhor, e vai clamar ao Senhor. E quando a gente vê aqueles homens que estavam com ele, eles já entram o quê? Em desespero e já começam a olhar ele de olhos diferentes, já querem o quê? O apedrejar. É sempre assim, sempre que acontece uma tragédia, alguém quer culpar alguém. Isso é desde a época de Adão e Eva. Alguém quer achar um culpado. Então quem era culpado aos olhos dele? Davi, porque eles tinham ido acompanhar Davi. Então eles já entram naquela ira, acende dentro deles uma ira, então nós vamos apedrejar Davi. E Davi, ele se recolhe e vai buscar a presença de Deus. E Deus diz a ele, pode ir porque vocês irão vencer, vocês irão alcançá-los. E aí Davi chama aqueles homens, 600 homens, diz, olha, nós não vamos nos acovardar, nós somos homens de fé, somos guerreiros, e nós vamos buscar a nossa família, e nós vamos trazer tudo de volta, todos, nenhum ficará para trás. E quando a gente olha para esse texto, a gente vê assim, o inimigo, quando ele quer destruir, ele destrói áreas importantíssimas das nossas vidas. A gente vê que aqui, a primeira coisa que ele se encarregou, o lado financeiro, ele destruiu tudo que eles tinham. Quando se mexe com o financeiro, a família toda é assolada. Nós estamos vivendo a época dessa quarentena, dessa ação, desse mal que nós estamos vivendo aí. E o que a gente vê? A gente vê que o que mais está sendo falado, que vai haver uma destruição financeira, que o país vai entrar em colapso, que vai vir fome, que vai vir sede, que vai vir destruição. E como é incrível como esse espírito voltado pelo dinheiro, pelas riquezas, ele consegue causar dano. E isso causa um dano. E quando você vê, quando mexe com o lado financeiro, as famílias se desestruturam, as famílias passam a se odiar. Por quê? Porque é Mamon que rege. Mamon, ele tenta trazer esse espírito de destruição, porque ele sabe o dano que vai causar. E quando ele chega, tudo estava destruído. Quer dizer, eles estavam abalados financeiramente. Como que eles iriam reconstruir tudo aquilo? Aí outra coisa que o inimigo mexe, que consegue mexer com a estrutura de qualquer pai, qualquer mãe, os filhos. Eles chegam, os filhos não estavam ali. Os filhos tinham sido tomados, tinham sido recolhidos, tinham sido sequestrados. Satanás, ele tem sequestrado os filhos de muitas pessoas, de muitas famílias. Às vezes o seu filho está dentro de casa, mas a mente foi sequestrada pelo inimigo. A mente foi sequestrada pelas drogas, pelos vícios, pelas contendas, pela confusão. Quantos filhos são inimigos do pai, dos pais? Porque o inimigo sequestra a mente, sequestra o coração, sequestra o sentimento desse filho. Aqui foi um sequestro, levaram eles, mas causou o quê? Um grande problema, uma grande dor no coração. O casamento, quando muitas vezes tem casal que vão até bem, mas quando os filhos crescem, eles se desestabilizam. Por quê?
porque os filhos começam a dar trabalho e esse casal entra em conflito por não conseguirem se ajustar esses filhos. E aí entra esse espírito de destruição dentro do lar, dentro da família. E quando a gente vê o casamento está destruído, olha só, o inimigo aqui ele veio, tocou nas finanças, tocou nos filhos, tocou no casamento e tocou na saúde daqueles homens. Porque aqueles homens ficaram debilitados emocionalmente. Eles ficaram emocionalmente acabados, destruídos. O espírito de angústia, de dor entrou dentro do coração deles. Porque eles foram acometidos por algo que mexeu com tudo que eles tinham. As finanças, os filhos, a esposa, tudo foi levado cativo. Tudo foi destruído. E dentro disso, ele põe o quê? Uma inimizade. Aquela amizade que aqueles homens tinham, de repente, ela é abalada. Aqueles homens já deixam de olhar para Davi como eles estavam olhando, para que quererem o apedrejar. Então começa ali um tumulto, uma confusão. Porque o inimigo, aqui eu estou falando 5 áreas principais da nossa vida. Mas tem outras áreas que, se a gente for analisar, elas foram abaladas. Mas essas 5 áreas, a financeira, os filhos, o casamento, a saúde, porque a angústia, ela causa dano na saúde, dano emocional, e a amizade daqueles homens. Quando nós buscamos a face do Senhor, Ele fala conosco. Essa madrugada eu orava ao Senhor e eu falava com o Senhor: Deus, o que foi passado para a igreja no início do ano foi que seria um ano extraordinário. Um ano em que o Senhor ia abençoar o teu povo. Um ano em que nós iríamos receber tantos benefícios. Um ano de avivamento, e tudo que nós estamos vendo, Senhor, é o contrário daquilo que foi ministrado. E Deus, Ele falou algo grande comigo. Ele falou assim: eu necessito que a igreja entre e se arrependa. Eu necessito que a igreja busque a face do Senhor, a minha presença. Mas é chorar na minha presença, com um coração quebrantado na minha presença. Você acha que quando Davi ele olha essa situação, que os amigos se levantam contra ele simplesmente ora, ele chora, a gente vê ele chorar. A alma dele entrou em amargura, mas ele não se entregou a essa amargura, ele foi buscar a Deus e ele chorou na presença de Deus. Por que que Davi era tão amado por Deus? Porque Davi ele tinha algo especial, ele sabia buscar a presença de Deus, ele sabia buscar o amor de Deus, ele sabia tocar o coração de Deus através do arrependimento. Certamente ele falou com Deus o arrependimento que ele estava, porque ele não falou com Deus acerca do que ele ia fazer. Tudo que nós formos fazer, temos que pedir a Deus o direcionamento, porque quando vamos por nós mesmos, a tendência é dar errado. Mas ele se volta para Deus e ele toca o coração de Deus, porque na verdade Deus simplesmente os preparou para uma grande batalha, para eles vencer. Olha só, Deus é tão tremendo que Deus ele permitiu que um homem daquele bando adoecesse e ficasse no meio do caminho. Isso é o que? O agir de Deus. Ficasse no meio do caminho, porque eles iriam encontrar aquele homem e eles iriam alimentar aquele homem e o que? Atrair a confiança daquele homem para que aquele homem os levasse lá aonde o povo dele estava cativo. Esse é o agir de Deus. É quando você busca Deus num momento difícil, Ele te dá estratégia e dentro dessa estratégia Ele te dá os meios para te levar à vitória. Foi assim que Deus fez com esses homens. Então Davi ele chama esses homens e diz: nós vamos lá e nós vamos trazer de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tomado, e vamos trazer toda a nossa família, não ficará um para trás. E aqueles homens vão. E quando chega no momento de atravessar ali aquele rio, a gente vê aquele ribeiro, a gente vê que alguns
ficaram desmotivados, fraquejaram. Quantos nessa caminhada dessa quarentena vão fraquejar? Quantos já estão sendo destruídos porque o coração está olhando para o problema e não para o Deus que serve? E quando essa madrugada eu falava para Deus, Deus, o que é isso? Deus falava para mim, tudo o que eu falei vai se cumprir, eu sou Deus. Mas é necessário que nós venhamos nos dobrar diante de Deus e saber aonde eu errei, o que eu fiz. Quais são os meus pecados que estão ocultos e que eu insisto em guardá-los e que eu insisto em mantê-los dentro de mim. E eu comecei a orar nessa madrugada e pedir a Deus, traz os meus, porque eu não consigo orar para uma igreja, eu não consigo mudar a história de uma igreja se eu não estiver preparada. Davi, ele entra para dentro do lugar dele de oração e vai clamar ao Senhor. Ele pega a estola, se veste daquela estola da presença de Deus. E quando nós vamos buscar a face de Deus, a presença de Deus, Deus ele nos revela aquilo que é necessário ser consertado. E Deus ele me revelou, ele me levou assim, olha, lá no fundo do fundo do fundo, para eu reconhecer os meus erros, os meus pecados e confessar ao Senhor. E quantas vezes nós jejuamos, nós oramos ao Senhor, fazemos jejum à nossa maneira, do nosso jeito. Um jejum que não alcança a presença de Deus. Porque é necessário que nós nos quebrantemos primeiro, que nós busquemos a face do Senhor. Há uma família que geme, há um país que geme e que necessita do nosso clamor, da nossa adoração ao Senhor. Mas para nós alcançarmos isso é necessário nós buscarmos a face do Senhor e dizer, Senhor, o que está dentro de mim que precisa ser consertado? Para que eu possa entrar na batalha e vencer. E o Senhor Deus, Ele vai trazer, Ele traz. E eu chorava talvez como há anos eu não choro na presença de Deus, não pedindo nada, mas pedindo perdão. Perdão pelas minhas falhas, perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, perdão pelos votos não cumpridos. E eu disse, Senhor, lá fora tem famílias e famílias que gemem e eu preciso ajudá-las. E o Senhor Deus falou muito comigo. E eu creio no perdão, no cuidado de Deus. E eu sei que ontem eu era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. Porque Deus ele fez algo dentro de mim. Então quando eu olho para esse texto, eu vejo as áreas afetadas. E eu olho para a nossa vida hoje, para o que nós estamos vivendo hoje. Quais são as áreas que estão sendo afetadas? Nós começamos vendo pessoas botando foto, né, sentada com a família, brincando com a família, mas são muitos dias. E nós já não estamos mais vendo com a mesma frequência. Por quê? Porque a situação ela vai pesando, as angústias vai nos visitando. Será como vai ser o amanhã? Será que amanhã eu terei o que eu tenho hoje na minha mesa? E tudo que nós vemos está aumentando o desemprego, empresas estão mandando as pessoas embora. O que nós vemos são comerciantes parados. E como será o amanhã? Deixa eu dizer algo para você. Quando Davi ele chegou em Ziclag, tudo estava destruído, tudo. Só tinha cinzas, tudo havia sido queimado. Só havia cinzas somente quando eles chegaram. A família, os filhos tinham sido levados, tinham sido sequestrados. A esposa tinha sido sequestrada, as esposas de todos eles. O caos era maior do que o que nós estamos vivendo hoje. Humanamente falando, não havia solução. Mas ele foi falar com Deus Todo-Poderoso. E o Deus vá. E ele disse, eu vou. Sabe por quê? Ele não desistiu. Não desista.
Não abre mão daquilo que Deus te chamou para fazer. Deus te chamou para carregar sua família. Você que é o responsável por ela. Não abre mão, não desista. Quando a gente olha, eles não desistiram. Ele disse, olha, Deus disse que nós podemos ir. E ele arranjou com ele 400 homens, era 600, 200 desistiu na caminhada. Quantos vão desistir nessa caminhada? Quantos estão desesperados que já não conseguem ouvir a voz de Deus? Quantos? Mas Deus hoje ele fala com você, que se dispôs a assistir esse culto nessa tarde, e ele está dizendo, não desista, não abre mão. Tenha força, tenha coragem. Não importa quem vai desistir do seu lado, tenha coragem, não desista, não abra mão. E eles saem, sem rumo. Eles ouviram a voz de Deus, pode ir. Deus está dizendo para você, pode ir, pode caminhar, não desista, confia. Eu estou contigo, não temas. E quando a gente olha para essa palavra, a gente vê um homem corajoso. Que mesmo ele querendo, mesmo aqueles homens querendo o apedrejar, ele vai lá e diz assim, Deus é conosco, Deus é comigo. Ele disse que nós podemos ir. Vamos. E aqueles homens vê Deus na vida dele. As pessoas que estão ao seu redor precisam ver Deus na sua vida e confiar que Ele é Deus e que Ele vai mudar aquilo que aos olhos humanos é impossível ser mudado. E eles seguem a caminhada. E quando eles vão naquela caminhada, eles encontram ali naquele caminho um homem que adoeceu, um homem que era daquele bando. Ele disse, eu sou desse bando, que foi lá e destruiu a família de vocês. E eles agem com bondade. O alimento eles poderiam ter espancado e fazer ele falar. Mas não. Eles estavam cheios de Deus. Então eles dizem, olha, nós vamos te dar comida, nós vamos te dar água. E quando ele recobrou o ânimo, ele disse, agora vamos, diga de onde você vem. E aquele homem o homem leva eles naquele lugar. E quando chega naquele lugar, havia uma festa. Sabe por quê? O diabo, ele faz festa quando ele acha que nos destruiu. Ele faz festa, ele faz barulho. E eles estavam festejando, dançando, comemorando a destruição daquelas famílias que ficaram para trás. Olha a situação. E aí eles chegam ali, mas eles estavam desprevenidos. Eles estavam tranquilos, festejando. Mas Deus era com aqueles homens. E aqueles homens entraram numa batalha e destruíram todos eles. E você vê o guardar de Deus, que nessa batalha a Bíblia não relata que tenha morrido um dos deles. Nenhum do bando de Davi sofreu dano. Sabe por quê? Porque Deus os protegeu. E eles, quando você lê todo o texto, você vai ver que eles deram cabo a todos aqueles homens. Ficaram 400 que fugiram de medo, eles tiveram tanto medo que eles fugiram. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus Todo-Poderoso que age por nós. Esse é o nosso Deus. Imagina o Deus que impedirá. E eles vão, pega toda a família, pega todo o despojo. Acabou que eles pegaram o deles e o daqueles homens. Porque Deus diz assim, ó, no lugar da vergonha, eu te dou o quê? Dupla honra. No lugar da vergonha que eles viveram, quando eles chegaram ali na cidade, que não tinha nada, que estava tudo destruído, eles receberam dupla honra.
do Deus Todo-Poderoso, aquele que eu e você servimos. Eu não sei quais são as áreas da sua vida que você já está chorando e que você já está vendo que talvez não dê certo ou que talvez já não está dando certo. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo e direcionada por Ele, e no nome dEle, eu trago essa palavra para você. Eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu sei que o meu Deus, Ele é o Deus que Ele muda a história, que Ele transforma. Eu sei que o meu Deus, quando eu busco, Ele faz algo sobrenatural pela minha vida e pela sua vida. E se você está pranteando, agora seque as lágrimas. Se cubra da presença de Deus. Se veste da presença de Deus. Se unge. Vista aí, ó. O capacete da salvação, o escudo da fé e as sandálias. E vai enfrentar o inimigo, porque ele não tem poder sobre a sua vida. Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário. Por mais que ele seja atrevido, por mais que ele tente te destruir, ele sabe quem é você e ele sabe quando você está revestido da presença de Deus. Se reveste da presença de Deus, se enche da presença de Deus. Começa a dizer: Deus, eu preciso de uma mudança em mim. Confessa a Deus aquilo que você tem feito de errado. Davi, ele fez um negócio errado. Ele foi para a peleja sem conversar com Deus, sem pedir a Deus. E as coisas deram errado. Ele foi rejeitado. Ele vem com a raiz da rejeição, da amargura, porque ser rejeitado é ruim. Porque ele estava se achando: eu sou o cara. E chegou lá, ele foi rejeitado. E quando ele volta, a situação horrível que ele encontra. Mas aí ele vai falar com Deus Todo-Poderoso. Ele vai chamar o Deus Todo-Poderoso. E ele vai dizer: Deus, olha a situação que eu estou. Ó Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, Deus. E com certeza ele falou para Deus: Deus, eu errei. Eu não convoquei ao Senhor aquilo que eu iria fazer, mas eis-me aqui, eu me arrependo diante de Ti. Mas não me deixe ser envergonhado. Não deixe que esses homens venham sofrer o dano que eles estão sofrendo por causa da minha inconsequência. Deixa eu ir, Deus. Fala comigo. Deus não resiste um coração quebrantado. Deus, Ele não resiste um coração quebrantado. Se quebranta diante do seu Deus. Se derrame diante do seu Deus. Ele é socorro bem presente na tribulação. Não importa o que você está passando, não importa se você errou, se você falhou. Deus é contigo. Ele é quem te lava, Ele é quem te purifica. E hoje Ele quer mover algo sobrenatural na sua vida. Mas é necessário você crer e você entrar nessa batalha. E como eu entro na batalha? Com jejum e oração, com clamor. Você descer na presença de Deus, você dizer: Pai, eu me arrependo, eu me arrependo, eu me arrependo, Deus. Seja lá do que for. Pode ser algo mais obscuro que você tenha. Deus só precisa de ouvir você dizer: Senhor, me arrependo. Eu me derramo diante de Ti. E aí Ele vai entrar na sua causa. E no lugar da vergonha, Ele vai te dar a dupla honra. Não olhe para você, não se olhe, não se veja como um derrotado. Aqui Davi, ele viu aquela situação, mas ele não se deixou prender por aquela situação. Ele não se viu como um derrotado. Ele conhecia o Deus que ele servia. E ele disse: nós vamos. E eles estavam tão cheios de Deus que 200 desistem, mas eles seguem. Nós vamos. Nós vamos, porque Deus vai na nossa frente. Não importa o tamanho do exército que nós vamos encontrar, Deus vai na nossa frente. E aqueles 200 ficam lá e eles seguem. E chega lá, Deus vai na frente. Eu tenho certeza que ali foi o agir de Deus. E eles destroem todos os inimigos.
e eles traz de volta toda a família. Eles recuperam as finanças, os filhos, as esposas, amém, igreja? A amizade, porque eles voltaram ainda mais unidos. Olha o que Deus fez. É o que Deus quer fazer na sua vida. É o que Deus quer fazer na nossa vida. Quem hoje não precisa de um milagre de Deus? Quem hoje pode bater no peito e dizer, hoje eu não preciso de nada de Deus? Eu acho que ninguém. Todos nós hoje precisamos de um milagre de Deus. E o Deus de milagre quer entrar na sua casa e mover o sobrenatural. A saúde deles foi restaurada, porque no lugar da angústia entrou o que? A alegria, a satisfação. Quando você vence uma batalha, a alegria é muito grande, o testemunho é muito grande. E assim Deus fez na vida desses homens. E Ele quer fazer na sua vida. Ele quer restaurar tudo aquilo que foi roubado. Assim como Ele restaurou nesses dias de hoje, assim como Ele derrotou os inimigos, Ele pode derrotar hoje o inimigo que tem assolado a sua vida, a sua casa, a sua família. Basta você dizer, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, eu preciso de Ti. Eu preciso que a mão poderosa do Senhor venha me tocar. Que a mão poderosa do Senhor venha mudar a minha história, minha vida. Eu preciso, eu necessito, Deus. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de um milagre urgente da parte do Senhor. E tem que ser hoje. Tem que ser agora, Senhor. Porque o milagre, ele brota aqui, ó, dentro do seu coração. Você tem que engravidar desse milagre agora, hoje. Porque quando Davi, ele saiu dali de dentro, ele já saiu com a vitória na mão. Porque ele já saiu crendo que Deus era com ele, que Deus ia mudar a história dele. Para Deus mudar a sua história, é necessário você sair agora crendo que Ele está aí com você. Quem sou eu, amada sou? Eu necessito do milagre tão quanto você. A igreja de Cristo necessita do milagre. A igreja de Cristo precisa renunciar à própria vontade para fazer a vontade de Deus. A igreja de Cristo precisa enfrentar o inimigo sem medo. Saber que ele é um servo de Deus. Nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Nós somos ungidos do Senhor para vencer qualquer batalha. Satanás não pode nos derrotar. Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário. Ele tem enviado esses dardos para destruir lares, famílias, para destruir o nosso país. Mas nós somos guerreiros. Nós somos homens e mulheres de Deus que não tememos. Crê no Senhor. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração, da sua alma. O desejo de Davi era que toda a família fosse resgatada. Deus realizou o desejo dele. E Deus trouxe de volta tudo aquilo que eles tinham perdido. Deus cuidou das finanças. Deus cuidou dos filhos. Deus cuidou do casamento. Deus cuidou da saúde. Porque tirou eles daquele mal que eles estavam se maldizendo. E Deus restaurou a amizade. E eles estavam tão cheios da presença de Deus que quando eles voltam, sempre tem alguns incrédulos no meio daqueles que são de Deus. O nosso meio sempre vai ter. Sempre vai ter aqueles que acusam, que julgam. Alguns. Não, nós não vamos levar as mulheres dos 200, os bens deles, nós não vamos dividir com eles. Eles não quiseram ir para a peleja. Mas Deus era tão presente no coração de Davi ali naquele momento, que eles disseram, nós vamos sim. Eles estão lá do outro lado. De alguma forma eles estão cuidando. Nós vamos devolver tudo deles. Porque quando a bênção ela vem sobre você, ela alcança você e aqueles que estão com você. Ela alcança a sua vizinhança. Eu tenho pedido, Deus, livra as nossas casas, livra o nosso povo dessa seta, dessa malignidade. Livra-nos, ó Pai, dessa praga que assola o mundo, Senhor.
certeza que Deus ele vai livrar você e os seus. Ele vai livrar o seu vizinho, porque você muitas vezes está ali junto com ele. É isso que Deus quer fazer. Eu quero que você entenda essa palavra. Eu quero que você hoje entre no especial com Deus. Ao invés de você reclamar, buscar a solução no homem, não a solução no homem, a solução do crente está na mão do Deus Todo-Poderoso. É Ele quem te capacita a vencer, é Ele que nos capacita. Deus, Ele quer restaurar vidas, Ele quer restaurar famílias, Ele quer restaurar filhos e Ele quer restaurar finanças. Esse texto que Deus me deu hoje foi sobrenatural. Porque eu preciso disso hoje na minha vida. E você que precisa disso hoje na sua vida, levanta as suas mãos. E diga: Deus, eu necessito. Eu necessito, Deus, eu preciso. Pede a Deus assim: Deus, age com urgência na minha causa. Porque Deus vai agir. E Ele vai te dar força. Ele vai te dar coragem. Ele vai te dar ousadia para você enfrentar o inimigo que tem aprisionado os seus. Chame por Ele. Ele pode mover o sobrenatural na sua vida. Ele é o Deus de milagre. Ele pode todas as coisas. Eu posso tudo naquele que me fortalece. É Deus que está te fortalecendo hoje. Essa palavra, ela veio do trono do Senhor para a sua vida. Ela veio para resgatar a sua confiança, a sua coragem. Quando você lê esse texto todinho, Deus, Ele dá o livramento a todo esse povo. 600 homens, 600 famílias. Deus traz restauração sobre eles. Deus vai trazer restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, porque Ele é fiel. Mas Ele quer que você se posicione. Então hoje, até meia-noite, você ainda tem muito para conversar com Deus. Para contar como você está, como está o seu estado. Para perguntar: Deus, eu tenho te agradado? Senhor, eu tenho feito a tua vontade? Se você precisa de um milagre do Senhor, eu quero te pedir algo. Desça na presença dEle. Busque a face dEle. Busca o perdão dEle. Confessa a Ele tudo aquilo que você tem feito que talvez não o agrade. Ele sonda o seu coração e Ele te conhece. Deus, sonda o meu coração e me conhece. Vê se há algo mal em mim, Senhor. Porque se houver, em mim havia nessa madrugada. Mas eu chamei a presença do Senhor. E eu me consertei com Ele. Eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer por mim. E eu peço a você que você entre nesse escondido com o Senhor. Nesse quartinho de guerra que você tem. E Ele vai trazer à sua memória, à sua mente, aquilo que te separa. Aquilo que impede de você alcançar milagre. E eu quero te dizer que quando você sair de dentro desse quarto, você vai sair para vencer, amém? Eu louvo e agradeço a Deus por cada pessoa que está ouvindo, por cada pessoa que ouvirá. E eu sei que Deus, Ele vai entrar na sua casa, na sua família. E Ele vai mover o sobrenatural. Aqui eu falei de 5 áreas: financeiro, os filhos, o casamento, a saúde e a amizade. De repente as suas amizades estão abaladas, porque você está ansioso, você está nervoso, você está respondendo. Mas hoje, Deus, Ele quer trabalhar nessa. Se tem alguma área aqui que eu não citei, o Senhor Deus vai trabalhar. Se você é solteiro e você diz: Deus, eu estou cansado de viver só, eu estou cansado de andar angustiado. Se você está desempregado, eu estou cansado de ver as portas só se fecharem. Deus, Ele vai abrir portas. E a porta que Deus abre, o homem não pode fechar. E Ele vai fechar as portas da imoralidade, da destruição, do descaso, do sequestro. Se Satanás, ele tem sequestrado seus filhos, a sua família, eu quero te dizer que o resgatador, Jesus Cristo de Nazaré,
Ele vai entrar aí na sua casa e ele vai resgatar tudo que foi roubado na sua vida. Assim como ele fez aqui nesse texto. Na vida desses homens. 1 Samuel 30. Deus agiu com milagre na vida desses homens. Na vida financeira. Nos filhos. No casamento. Na saúde e na amizade. Deus vai agir na sua vida. Crê somente e verá. Porque passará céus e terra, mas essa palavra não passa vazia. E aqui não tem um texto que seja em vão. Não tem um texto aqui que seja em vão, que não possa falar conosco. Todos os textos aqui é para nós. E em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba a unção de Deus sobre a sua vida. Receba a unção de ousadia. Receba a unção de milagres sobre a sua vida. Receba a unção de restauração, a unção de resgate. Deus vai resgatar tudo aquilo que Satanás roubou na sua vida, na sua casa, na sua família. Deus vai resgatar, porque Ele vai te dar autoridade para você pisar na cabeça da serpente. Ele vai te dar estratégia. Ele vai colocar pessoas no seu caminho que vai te levar à vitória, assim como Ele fez com esses homens. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Crê somente e verás a glória do Senhor. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Recebe ela em nome de Jesus. Porque todo espírito maligno que tem assolado a sua vida, a sua casa, ele vai bater em retirada. Porque o nome de Jesus está sobre todos os nomes. Satanás foi derrotado na cruz do Calvário. E eu hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a minha voz, ela entra dentro da sua casa hoje e ela diz: Satanás, bate em retirada, sai dessa casa, sai dessa família. O império de Satanás será destronado, destruído pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Satanás não tem poder sobre a sua mente, sobre o seu coração, sobre a sua família. Todo espírito de angústia, de desespero, todo espírito de derrota, de destruição, bate em retirada, sai no nome de Jesus. Todo espírito de depressão, sai agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda enfermidade na alma, no coração, sai em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, todo espírito de vício que tem assolado a sua casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai dessa mesa. Esse espírito que desafia, que coloca a bebida na mesa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sai dessa casa, dessa família, desse homem, dessa mulher, desse filho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Sai em nome de Jesus. Jesus Cristo te venceu na cruz, Satanás. E Ele nos tem aqui, ó, na palma da mão dele. Quando ele olha para a mão dele, está escrito o meu nome, o nome dessa mulher, o nome desse homem, o nome dos filhos dessa mulher, está escrito na palma de Jesus. Então, em nome de Jesus Cristo, bate em retirada, sai na autoridade do nome de Jesus Cristo. Toda seta, toda malignidade, toda obra maligna, toda palavra maligna contra essa família, seja destruída agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O Deus Todo-Poderoso está agindo nessa tarde. Oh, Santo e Soberano, meu Senhor, Tu és o grande, eu sou Deus Todo-Poderoso. Oh, darabassi, darabassi, darabachaias, cantarabaias. Oh, Deus, vai destronando, Senhor, o império do inimigo, Senhor. Vai jogando por terra, Senhor, as obras de Satanás. Oh, Deus, leva cativo agora todo espírito de morte, de destruição, de desavença, em nome de Jesus Cristo. Sai agora, em nome de Jesus. Espírito de miséria, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Oh, Deus de poder, vai agindo neste lugar, vai agindo, Senhor, nessa família, agindo, Senhor, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Deus soberano, grande eu sou. Oh, Deus, dissipa agora toda a obra do inimigo, ó Pai. Toca nessa mulher, toca nesse homem, vai tirando agora toda angústia, toda dor na alma, toda dor no físico, toda enfermidade física. Bate em retirada, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sai desse corpo agora. Enfermidade das trevas, sai em nome de Jesus. Pelas pisaduras de Cristo Jesus nós fomos sarados. Toda doença seja desalojada agora. Essa dor no seio, meu Deus, tem misericórdia dessa mulher. Senhor, ela sente uma dor nesse seio, Pai, e ela tem medo até mesmo de olhar, Senhor. Mas o Deus que te sara, Ele entra na tua casa agora e Ele te toca agora. E toda essa dor vai ser dissipada pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda infecção urinária, infecção nos rins, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba fogo, enfermidade. O fogo de Cristo Jesus, Ele desce agora sobre essa vida. E toda doença, toda enfermidade, sai no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo. Oh, Deus de poder, Deus de poder e de glória, santo, santo é o Senhor. Meu Deus, liberta esse homem dessa fúria, Senhor. Tira toda a fúria, tira todo o ódio. Em nome de Jesus Cristo, espírito de ódio, espírito de mágoa, espírito de revolta, bate em retirada, sai no nome de Jesus Cristo. Você coloca desavença nesse lar, através do ódio, através da mágoa. Em nome de Jesus Cristo eu te repreendo. Bate em retirada, sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus todo-poderoso. Oh, Deus de poder e de glória, traz unção sobre essa casa. Alinha, Senhor, esta família. Ajusta essa família. Oh, Deus, coloca amor, Senhor. Coloca amor nos corações. Derrama a tua presença, o teu amor, Senhor. Oh, Deus, que nessa tarde, Pai, essa família venha se reconciliar com o Senhor. Esse homem venha se reconciliar com o Senhor. Ele venha confessar ao Senhor. E o Senhor, Deus, venha mudar o estado, a história desse homem, dessa mulher, dessa casa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Deus todo-poderoso, Senhor. Toma essa causa, Senhor. Meu Deus, toma esse pedido de oração que essa pessoa apresenta agora, Pai. Toma na mão do Senhor, Pai, e traz resposta. Tu és o Deus da resposta. Tu és o santo do santo. Não há Deus como tu, Senhor. Toma cada vida, Senhor. Toma cada alma, Senhor. Oh, Deus, nas mãos do Senhor. Traz resposta a essa mãe que chora, que geme, Senhor. Oh, Deus, traz resposta nessa tarde. Oh, Deus, traz resposta, Senhor, para essa mãe que clama por um filho que está doente, Senhor. Oh, Deus, visita os hospitais dessa cidade, Senhor. Meu Deus, e que a presença do Senhor ela seja tão real, Senhor, que o coxo ele venha andar, o cego, oh, Pai, ele venha enxergar, o mudo, Senhor, ele venha falar, aquele que foi afetado pelo coronavírus, que essa doença venha bater em retirada no nome de Jesus. Que essa pessoa que está doente, com febre, ele venha receber a unção de cura do Senhor. Oh, Deus de poder agindo, Senhor, quem impedirá? Toma, Senhor, esta causa nas suas mãos. Toma essa família nas suas mãos. Toma, Senhor, o doente, Pai. A tua palavra, eu sou o Deus que te saro. Eu sou o Deus que te saro. Oh, Deus de mistério, vai curando, Senhor. Que o fogo do teu Espírito, Senhor, venha tocar vidas nesta tarde na autoridade do nome
de Jesus. Toma o teu lugar, Senhor, nos hospitais. Leva cativo todo espírito de morte, Senhor. Porque a tua palavra, nenhum mal vos sucederá, praga nenhuma chegará na tua casa. E em nome de Jesus, que a unção do Senhor, a unção de cura, esteja liberada sobre a tua casa, sobre a tua família. Oh, darabacida, darabacida, darabachaias, cantaraias. Oh, Deus de mistério, de poder, vai agindo, Senhor. Oh, santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o grande, eu sou, Deus Todo-Poderoso. Toma essas vidas, Pai, nas tuas mãos. Guarda o teu povo, Senhor. Guarda as famílias do teu povo, Senhor. Eu consagro as famílias. Eu consagro os lares. Eu consagro a comunidade cristã, fruto do Espírito, ao Senhor. E eu declaro, ó Pai, que nenhum mal nos sucederá, que praga nenhuma chegará, Senhor, sobre a nossa igreja e sobre o nosso povo. Nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro e carregamos a proteção do Senhor. Obrigada, Senhor, por essa tarde. Obrigada, Senhor, por cada vida, Senhor. Eu consagro cada vida ao Senhor e declaro, Pai, que nós somos bem-aventurados do Senhor, que a nossa família é família bendita do Senhor. Declara a minha família, família bendita do Senhor. A minha casa é casa bendita do Senhor. Oh, Santo Deus de Israel, que o Senhor Deus, que a paz de Jesus Cristo, que excede a todo e qualquer entendimento, que a alegria do Senhor, a saúde que vem do Senhor esteja sobre a sua vida. Que hoje você possa receber a resposta do Senhor. Que hoje Ele possa de encontro com as suas necessidades. Você não está sozinho. Jesus está contigo. O seu marido não é para perdição. Deus vai trabalhar na vida dele, vai trazer cura. Deus vai curar a mente, o coração dele. Deus vai libertar ele dos vícios de bebedice, dos vícios de droga. Deus vai libertar ele. Porque em nome de Jesus, quando ele tocar nesses vícios, quando ele tocar na bebida, quando ele tocar nas drogas, no cigarro, ele vai sentir ânsia de vômito. E toda vez que ele tocar, ele vai sentir ânsia de vômito, porque Jesus Cristo de Nazaré vai tocar nisso aí. E ele vai ter nojo, porque há poder no nome de Jesus. Se creres, verá a glória do Senhor. Crê somente. Coloca suas mãos sobre isso e declara a partir de hoje: o meu esposo, meu filho, seja quem for, terá nojo. Se existe uma obra no seu casamento, se existe uma obra de encantamento no seu casamento, se o seu marido está inclinado para outra pessoa, Jesus Cristo de Nazaré vai entrar nessa causa. E a partir desse momento, Deus vai colocar separação entre ele e essa pessoa. E ele vai se voltar para a família. E em nome de Jesus, todo encantamento está quebrado, está destruído pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Toda obra de encantamento contra a sua vida, toda feitiçaria, toda renovação de feitiço está quebrado, está destruído na sua casa, na sua vida, na sua família. Não tem poder sobre a sua família e sobre a sua casa. Porque Jesus Cristo, Ele passa com os olhos dele de chama de fogo. E Ele vê todas as coisas. E assim como Ele mostra para mim, Ele viu e Ele está quebrando toda obra de encantamento contra o seu casamento. Ele está quebrando hoje na vida do seu marido, da sua esposa. Está sendo quebrado pelo poder que há no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Está encerrando agora. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Meia-noite eu estarei orando aqui. Nós vamos levantar um clamor. Deus te abençoe. Fica com Deus. Fica na paz de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Que a presença do Senhor seja real na sua vida, na sua casa. Receba a unção de ousadia sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que nós ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. Liga a sua vitória aí, em nome de Jesus. Amém.